Moadim Lesimcha, Agute Moed. Estamos na véspera de Shabbat Sukkot, Erev Shabbat Sukkot. No Ritas a gente ainda está estudando Parashat Zot Brachá. Vamos novamente estudar semana que vem. Mas especificamente a gente está em Sukkot. E recentemente eu ouvi uma aula muitíssimo interessante do Rabino Shais Taub, soulworlds.com, para quem quiser acompanhar, baseada numa anotação do Rebbe particular, Reshimot, de 1941, que ele fez poucos meses depois que ele se salvou milagrosamente da guerra na Europa e conseguiu chegar são e salvo junto com a sua esposa nos Estados Unidos, que é muito pertinente a um momento atual do Beit Lubavitch do Leblon. Eu vou explicar por quê. Véspera de Sukkot, segunda-feira passada, a gente está muito preocupado. Quando digo a gente, eu estou me referindo aos usuários da Sukkah debaixo do Beit Lubavitch. Para todo mundo que conhece o Beit Lubavitch sabe que tem duas Sukkot no Beit Lubavitch, uma logo na entrada, naquele espacinho aberto que tem perto da portaria, e tem uma segunda Sukkah no andar 1, que na verdade é o quarto andar, onde tem um campo de futebol, tem uma Sukkah bem grande lá, a Sukkah da entrada é um pouquinho menor. Nós, simples mortais, que somos usuários da Sukkah de baixo, Sukkah da entrada do Beit Lubavitch, a menorzinha, a gente traz a comida de casa e come lá, porque por qualquer motivo nossos síndicos ou nos proíbem de fazer Sukkah nos nossos prédios, ou por outros motivos que seja. Enfim, o pessoal come lá e a gente também ajuda as pessoas que estão chegando a fazer a brachá do Lulav e fazer a brachá do Sukkah, enfim. Nós estávamos muito preocupados. Por quê? Porque se constatou que ao longo do ano as árvores da rua cresceram, avançaram para cima do espaço aéreo da Sukkah e estavam literalmente cobrindo uma boa parte da Sukkah de baixo, o que torna a Sukkah de baixo uma Sukkah não kasher, porque se a Sukkah está coberta perfeitamente de acordo com a Halachá, com todos os requisitos da lei judaica, mas se ela está coberta por árvores e ela não está aberta, se o teto da Sukkah não está sob o céu diretamente, e sim está coberto por outras folhagens ligadas à terra, no caso a árvores, né? Não é kasher. E a gente estava preocupado, a gente não ia ter um lugar. Óbvio, a gente poderia ir para a Sukkah do andar 2, mas o pessoal que quer mais privacidade, enfim, outros motivos, que quer ficar aqui embaixo, estava preocupado que não ia ter Sukkah para Sukkot. Até que, na véspera de Sukkot, o Rabino Goldman contratou uma firma particular para fazer o corte das árvores, da parte das árvores, dos galhos e folhas que estavam cobrindo a Sukkah. E Baruch Hashem não só tirou os galhos que estavam cobrindo a Sukkah e tornando ela não kasher, passulo, ainda tivemos uma grande vantagem. Este ano a cobertura, o shach da Sukkah estava reforçado, porque todos os galhos e folhas que foram cortadas dessas árvores que estavam cobrindo a Sukkah foram colocados sobre a Sukkah. Ou seja, a Sukkah está mais caprichada, está mais bem coberta, mais fechadinha, de modo que ela é realmente uma Sukkah, inclusive mais natural, porque agora tem galhos e folhas, coisa que há alguns anos a gente não tem visto, porque tem se usado uma espécie de esteira feita de folhas, óbvio, naturais e tal, para cobrir a Sukkah, mas tira um pouco o lado natural da Sukkah, o lado natureza da Sukkah. E esse ano a gente tem uma boa dose de natureza em cima da Sukkah, no sentido mais pleno da coisa, além da esteira que está lá cobrindo a Sukkah também, que é kasher de acordo com a Halachá, está dentro dos pré-requisitos, enfim. Esse é o episódio especial deste ano.
que nós estamos vivenciando na Sukkah aqui do Lubavitch, do andar 1. O curioso é que essa aula que eu acabo de ouvir, que é baseada numa anotação do Rebbe, e que existe inclusive Mamarim do Rebbe explicando essa mesma ideia, eu acabo de ouvir justamente esse ano que nós estamos passando por essa situação específica. Então, como tudo é Ashgaha Pratit, nós temos que aprender uma lição específica de tudo aquilo que acontece à nossa volta, principalmente uma lição em relação a como fazer melhor a nossa missão, a missão que Deus deu para a gente aqui nesse mundo. E interessante, aqui nós temos uma lição muito, muito interessante, muito profunda e ao mesmo tempo muito simples. Então, vamos ao assunto. Nós encontramos um episódio na Torá, onde Avraham Avinu, nosso patriarca, ele recebe uma ordem divina de fazer o Brit Milá aos 99 anos de idade. E ele faz o Brit Milá, e 3 dias depois, quando o processo de cicatrização e, enfim, infecção e outras coisas está no auge e ele realmente está num momento delicado, mesmo assim ele está preocupado porque ele não tem visitas, ele espera receber visitas na sua casa. A hospitalidade é uma característica marcante de Avraham, nosso patriarca, e é uma característica que todo o povo judeu, os descendentes de Avraham, também herdaram de Avraham. Enfim, ele está desesperado, está ansioso por receber visitas. Hashem logo percebe isso, então Hashem lhe envia 3 anjos em forma humana. Avraham acredita, pelo menos, que eles são seres humanos normais, que estão vindo visitar, e ele oferece a eles uma série de amenidades, confortos, enfim, agrados, para que eles ele oferece o melhor da sua hospitalidade. E o Midrash faz questão de analisar cada detalhe da hospitalidade que Avraham oferece aos anjos e nos mostra como que isso teve um impacto muito grande no futuro do povo judeu, de modo que cada ato de bondade, cada cortesia que ele ofereceu às suas visitas se transformou eventualmente numa mitzvah, numa herança espiritual do povo judeu. E uma das coisas que Avraham oferece a esses anjos, essas visitas que ele não sabe que são anjos, ele oferece Vehishanu tachat haetz. Vocês estão no deserto, um lugar muito quente, o sol está na sua cabeça, por favor, deitem-se, relaxem debaixo da sombra da árvore. E o Midrash diz, foi graças a essa ação, ou como uma consequência dessa ação, dessa cortesia de oferecer a sombra da árvore para os anjos relaxarem, que nós, o povo judeu, tivemos o mérito no futuro de receber a mitzvah de Sukkah. A gente também relaxa debaixo da sombra das folhas da árvore, enfim, da árvore da Sukkah. E isso teria sido uma consequência espiritual, enfim, daquele ato de bondade de Avraham. O Rebbe pergunta, e interessante, em vários Mamarim de Rebbes anteriores, do próprio Rebbe, ele também analisa essa questão. Afinal de contas, como a gente acabou de relatar, é proibido fazer uma sukkah debaixo da árvore. Afinal de contas, a sukkah debaixo da árvore não é kasher. Então, como é que eu posso dizer que o fato de Avraham ter oferecido a sombra da árvore para os anjos, isso trouxe como consequência a sukkah? Se uma sukkah não pode ser feita debaixo da sombra da árvore. Ou seja, como que há uma relação entre uma coisa e a outra, se são antíteses? E aqui a gente vai ter uma explicação muito profunda, e eu diria muito simples também, sobre
como nós devemos encarar as mitzvot. Durante muito tempo, e tem muita gente até hoje, que olha para a Torá, para as mitzvot, como tradição. Uma tradição, nossos antepassados faziam assim, a gente também faz assim, por causa dos nossos antepassados, enfim. E como tradição, realmente é uma coisa muito bonita, afinal de contas, nós estamos mantendo a cultura judaica. E muitos povos têm orgulho da sua cultura, os romanos, os chineses, enfim, o pessoal da Índia, de outros lugares, eles até hoje mantêm muitos aspectos da sua cultura milenar e tradição, e eles passam orgulhosamente isso de pai para filho, porque é uma tradição, isso faz parte da cultura do nosso povo, nossos antepassados fizeram, agiram, pensaram dessa forma e a gente segue os sábios caminhos dos nossos antepassados. Então, o judaísmo seria manter a tradição dos nossos antepassados. Por que a gente vai na sinagoga Yom Kippur? Porque meu pai ia Yom Kippur, meu avô ia Yom Kippur, meu bisavô ia Yom Kippur na sinagoga, enfim. Então essa é a tradição, esse é o costume dos nossos antepassados. A gente está mantendo a cultura judaica porque a gente tem orgulho de ser judeu, a gente tem orgulho da nossa cultura. E é interessante que, de uma certa forma, isso pode aparecer dentro da Torá de várias formas. Pode parecer que realmente fazer as mitzvot é simplesmente manter aquilo que Abraham fazia, manter aquilo que Yitzhak fazia e aquilo que Yaakov fazia, enfim, por aí vai, ou Moshe Rabbeinu, ou outros personagens importantes na nossa história. Nós estamos apenas mantendo tradição, aquilo que nos foi passado pelos nossos antepassados. E o Rebbe analisa uma Mishnah, um trecho interessante, Masechet Hulin, que fala sobre uma outra tradição, que também nos foi passada por um dos nossos antepassados, nosso patriarca Yaakov. Existe uma proibição na Torá de se comer o nervo ciático. Por quê? Porque houve um momento, um episódio na vida de Yaakov, onde ele teve que enfrentar um anjo, que na verdade seria o anjo, a força espiritual de Esav, do seu irmão gêmeo, que estava em conflito com ele, e esse anjo estava tentando impedir ou atrapalhar Yaakov de cumprir a sua missão, e eles se envolvem fisicamente numa luta que dura a noite inteira, até que no final da noite o anjo consegue atingir o nervo ciático de Yaakov. Yaakov fica manco por um tempo, depois com o raiar do sol Hashem cura Yaakov, mas enfim, então a Torá escreve claramente, explicitamente, que daquele momento em diante os descendentes de Yaakov, nós, o povo judeu, não comemos o nervo ciático por causa desse episódio no qual Yaakov foi atingido no nervo ciático. Então o Talmud, na Mishnah, em Masechet Hulin, faz a seguinte pergunta: se um judeu ou uma judia comem o nervo ciático de um animal não kasher, ele seria passível de um castigo, é um pecado, ou seria passível de 2 castigos, porque são 2 pecados? Então Rabi Yehuda diz na Mishnah que são 2 castigos, e Chachamim, nossos sábios, dizem que não é um castigo. Por que Rabi Yehuda diz que são 2 castigos? E ele explica, já na época de Yaakov havia a proibição de comer o nervo ciático, e na época do Yaakov ainda, pelo menos oficialmente, não havia a proibição de se comer animais não kasher. Então era possível que eles comessem um animal, talvez não kasher, e mesmo assim ia ser proibido eles consumirem o nervo ciático.
Então hoje que a gente também tem mais uma proibição, que é de não comer animais não kasher, enfim, animais que não tenham os sinais necessários para serem kasher, então para nós deveria ser 2 proibições. E aí entra um elemento muito importante, que inclusive é frisado pelo Maimônides, que é a opinião de Chachamim, os outros sábios que discordam da Rabi Yehuda, e na prática a Halachá, a conduta, a lei judaica é seguir a opinião dos sábios, que dizem que aqui só tem uma proibição. E qual é a explicação, qual é a lógica? A lógica aqui é a seguinte: a gente não deixa de comer o nervo ciático hoje em dia porque Yaakov sofreu um ataque de um anjo há alguns séculos antes, alguns milhares de anos atrás, e por isso a gente não come nervo ciático. O motivo pelo qual a gente não come nervo ciático hoje em dia é porque na entrega da Torá, no momento da entrega da Torá, na revelação que Hashem fez para todo o povo judeu na entrega da Torá, uma das 613 mitzvot, uma das proibições da Torá é não coma nervo ciático, por isso que a gente não come nervo ciático. O que explica uma série de outras coisas. Por exemplo, por que a gente faz o Brit Milá hoje em dia? Porque Deus deu essa mitzvah para Abraham. Não, hoje em dia a gente faz o Brit Milá porque Deus deu, no momento da entrega da Torá, uma das 613 mitzvot foi fazer o Brit Milá. Então, por que a gente cumpre as mitzvot hoje em dia? Não é por uma questão cultural, não é porque a gente está mantendo a tradição dos nossos patriarcas, muito pelo contrário. Não tem nada a ver com eles. Eles tiveram os seus momentos em que eles cumpriram a mitzvah, porque eles passaram por algo específico, ou mais ainda, vamos para uma questão até mais profunda, consta inclusive na Torá, em outros lugares do Midrash, enfim, das fontes judaicas, que tanto Avraham como Yitzhak e Yaakov tinham uma sensibilidade espiritual muito elevada, a ponto de eles conseguirem captar a vontade de Hashem e perceber que Hashem queria o Brit Milá. Hashem se revelou para Abraham e Yaakov captou a ideia do nervo ciático, da proibição, e nós encontramos inclusive um episódio em que Abraham faz Matzot e comemora Pesach, na época de Pesach. Veja bem, Matzot é uma comemoração da saída do povo judeu do Egito, que aconteceu, 400 anos depois desse momento em que Abraham comemora com Matzot, e no entanto Abraham está comendo Matzot porque ele captou com a sua hipersensibilidade espiritual que essa é a energia que está no ar. Vejam bem, é interessante porque as pessoas imaginam que a gente comemora Pesach, a gente come Matzot em Pesach, ou faz Sukkot em Sukkot, para lembrar algum episódio que aconteceu há algumas centenas ou milhares de anos, e no fundo, não é uma comemoração histórica, é uma comemoração espiritual. Por que a matzá é comida em Pesach? Porque espiritualmente essa é a época da liberdade e a matzá está intimamente ligada com o conceito de liberdade, ou porque a gente comemora Sukkot nessa época do ano, porque essa é a época em que a proteção divina, através da Sukkah, está mais presente espiritualmente no ar. É por isso que aconteceu Sukkot, ou Pesach, ou o que for, quando aconteceu, porque essa é a época em que espiritualmente essa energia está no ar. Mas por que a gente comemora? Porque Abraham fez isso, porque Yitzhak fez isso, porque Yaakov fez isso, porque algum antepassado nosso fez e a gente lembra? Não. As mitzvot são a vontade de Hashem. E o Rambam, Maimônides, explica que essa é uma grande regra dentro da Torá. Todas as mitzvot são uma manifestação do prazer de Hashem, ou quando Hashem nos diz não faça tal coisa, é porque isso traz um desgosto muito grande para Hashem, quando ele vê que os seus filhos, aqueles que ele escolheu para cumprir uma missão específica, não estão cumprindo a sua missão. Isso lhe dá desprazer, ou lhe dá prazer, quando ele vê os seus
filhos, aqueles que ele escolheu para uma missão específica, cumprindo ela de uma forma específica, do jeito que ele deseja. Então as mitzvot não tem nada a ver com o lado cultural, tradition, e sim com o lado divino, uma expressões da vontade de Hashem. E é por isso que a gente cumpre as mitzvot. E aí a gente vai ver uma colocação muito interessante sobre a ideia da sukkah. A cobertura da sukkah, as folhagens que cobrem a sukkah, são feitas de vegetais que foram cortados da sua raiz. Mas se um vegetal, uma árvore, ainda está conectada na sua raiz e ela cobre a sukkah, não é kasher, não é como a sukkah deveria ser. E, no entanto, como nós vimos no início, Abraham recebeu os anjos e fez questão que eles ficassem sob a sombra das árvores, naquele oásis em que ele estava, no deserto, e daqui veio o cumprimento da mitzvah da Sukkah, ou de alguma maneira espiritual. Isso está conectado com Sukkot. A gente teve o mérito de ter a mitzvah da Sukkah, graças a essa ação de hospitalidade de Abraham. Como assim? E a explicação aqui nesse caso seria a seguinte: Abraham, Yitzhak e Yaakov, nossos patriarcas, tiveram uma sensibilidade espiritual muito grande. E eles conseguiram chegar a entender, a intuir a vontade de Hashem através da sua capacidade de profecia e de elevação espiritual. Eles tinham um radar espiritual muito sensível, eles captaram tudo que Hashem queria, mas eles captaram dentro da sua limitação humana. Eles só podiam ir alcançar e chegar até onde humanamente era possível. Então eles estavam presos à sua limitação humana. Eles estavam presos às suas raízes. Quando Hashem nos manda fazer a Sukkah, ele diz para cortar as raízes, para cortar a conexão entre os vegetais e a terra, para nos dar a entender que agora, quando a gente cumpre mitzvot, a gente não está apenas ligado com uma raiz cultural lá no passado, e sim, a gente está acima desse limite. A gente está conectado diretamente com Hashem, ou seja, com algo que está acima de qualquer raiz ou limitação ou fixação humana, e por isso a gente pode alcançar níveis muito mais elevados, porque cada mitzvah que Hashem nos dá nos conecta com o infinito, nos eleva acima da raiz e da condição humana. Por isso, Abraham só podia cumprir a mitzvah dele colocando os anjos sob a sukkah, sob a sombra das árvores presas à sua raiz. E nós só podemos cumprir a mitzvah da sukkah quando a gente corta totalmente a conexão entre os galhos e a árvore, porque a nossa conexão está acima da limitação humana, porque as mitzvot nos foram dadas diretamente por Hashem, uma revelação divina que nos coloca numa posição acima do limite humano, porque quando você faz a vontade de Hashem, você se conecta com o infinito e se desliga do finito que está limitado por raízes, como a gente falou antes. Então não é uma questão de cultura, e sim é uma questão de estar ligado com Hashem. Isso se aplica a todas as mitzvot. Toda e qualquer mitzvah que a gente faz, por mais que ela tenha uma explicação lógica, espiritual, etc., na verdade ela nos desconecta da nossa condição humana, nos corta a raiz, por assim dizer, e nos conecta totalmente num nível divino, algo que só Deus consegue nos dar, porque humanamente a gente não teria como alcançar isso sozinhos, e por isso a gente tem uma missão, que é a missão de conectar, cortar as coisas da sua conexão física e limitada e conectá-las com o infinito, com Hashem, e é por isso que a gente tem essa missão em cada mitzvah, por mais simples que ela seja, até na mitzvah da tzedakah, as mitzvahs que são lógicas e que são humanamente compreensíveis, a gente tem a missão de elevar o mundo, desconectar o mundo da sua
raiz material e conectá-lo totalmente ao espiritual, algo muito mais elevado. Então a gente pode ser mais elevado que a árvore, porque a árvore tem uma altura, mas depois que você corta ela, você pode elevá-la a uma altura muito maior, muito acima da raiz dela, e é isso que Hashem quer. Hashem quer que a gente transforme esse mundo num lugar muito mais elevado do que ele pode ser naturalmente, e assim a gente transforma esse mundo numa moradia para Hashem, num lugar totalmente divino, infinito, e que a gente possa realmente poder fazer isso através da mitzvah da Sukkah, através da mitzvah dos Arba Minim, quando a gente faz a mitzvah do Lulav, Etroga, Hadassim, Eravot, quando a gente nos conecta com Hashem e se desconecta de uma certa forma da nossa condição humana e se conecta e conecta o mundo inteiro com algo que está acima da sua raiz, que essa é a ideia da Sukkah, e é isso que aconteceu esse ano na nossa Sukkah aqui no Lubavitch, no Leblon, na sua casinha de baixo, onde a gente cortou os galhos e se conectou muito acima do limite das nossas raízes humanas, e que a gente possa logo conectar o mundo inteiro a nós mesmos, e o mundo inteiro com Hashem, de uma forma tão elevada que a gente possa ter a visão do terceiro Beit HaMikdash, a gente possa estar em Jerusalém junto com Mashiach, no terceiro Beit HaMikdash, num mundo muito mais divino, onde tudo que aparentemente era apenas humano ou físico, material, vai se tornar infinito e divino. Bezrat Hashem, Chag Sameach para todo mundo, Moadim Lesimcha para todos.